Então, com a Basília Rodrigues. Basília, falar mais sobre essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Bom dia. Oi, tudo bem, Carol? Muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aí no Novo Dia. Bem, Basília, falar um pouco sobre o que a gente pode esperar para o dia de hoje em termos de anúncios do governo federal. Estamos aqui desde o início do Novo Dia falando sobre mais uma viagem do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Alguns anúncios que até havia expectativa de que pudessem ter sido feitos ontem não foram feitos, foram guardados para esta quarta-feira. Essa também é uma expectativa. Anúncios para famílias de desabrigados e também, Basília, agora a iniciativa de um novo ministério voltado para o Rio Grande do Sul. O que a gente já sabe sobre a criação dessa pasta, como deve se dar a atuação do ministro Paulo Pimenta, que deve ser realocado para ocupar esse posto? Olha, Carol, o desastre, né, a tragédia no Rio Grande do Sul virou uma pauta nacional e também de repercussão internacional. Tá todo mundo de olho neste acontecimento no estado gaúcho que mudou a vida de milhares de pessoas. Isso foi avaliado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tomar a decisão de que precisa ter os olhos, né, uma autoridade pública do governo federal dia a dia no Rio Grande do Sul, cuidando das medidas de reconstrução do estado. Então, Paulo Pimenta, que hoje é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, sai de cena em um momento em que a comunicação da Presidência da República está sendo muito criticada, né? Alvo aí de pedras de opositores e também de aliados. Então, ele consegue marcar dois pontos. Primeiro, tirar a quem está sendo atribuído o problema da comunicação de cena e, segundo, mandando para lá um dos seus principais aliados, um dos ministros mais confidentes, mais comprometidos aí com o governo de Lula para essa função de destaque nacional, mas também global, né, do que o Brasil vai fazer com o Rio Grande do Sul. Fora as pretensões políticas, a gente está falando de um ministro que é gaúcho e que ensaia a possibilidade de sair até como candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Pimenta vai, mas será que volta? A ideia, de acordo com interlocutores de Paulo Pimenta, é que esta função seja extraordinária, temporária. É um novo ministro, um novo ministério que vem por aí. O ministro Paulo Pimenta vai assumir a função de resolver, ou ao menos conduzir o estado do Rio Grande do Sul nesse processo de reconstrução pelos próximos 4, 6 meses. Então, ele tem dito a interlocutores que quer voltar para cá, para dentro do Palácio do Planalto e reassumir as funções na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Bom, cada dia, né, a sua agonia. No atual momento, o governo observou que entre a crise da comunicação, que não é de hoje, e o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, as muitas cobranças que o governo está exposto, é muito mais importante resolver a questão dos gaúchos diante da repercussão. A esfera internacional, né, a repercussão internacional foi um dos fatores principais, um dos motivos principais para Lula tomar esta decisão. Entre as atribuições desse novo ministro, né, ele muda de função, continua ministro, mas agora com uma função mais focada no Rio Grande do Sul, tem a condução do Estado a processos, participar de processos para captar recursos internacionais. Esse é um ponto novo que a gente está trazendo na programação, desde ontem no site da CNN Brasil, hoje nas nossas análises. O Paulo Pimenta é alguém que fala dentro do governo, ele que é ministro desde o dia 1 do governo Lula, né, desse terceiro mandato de Lula. Então, a ideia é alguém que pudesse transitar entre os ministros das diferentes áreas, civil, transporte, saúde, desenvolvimento regional, para falar do assunto Rio Grande do Sul. Esta vai ser a pauta dele e também consiga ter interlocução com o governador Eduardo Leite, com os prefeitos das cidades gaúchas, que em boa parte fazem parte
de um outro campo político, que não é o da esquerda. Então, é falar para dentro do governo, falar para fora com estes políticos que em eleições 2022, 2026, em várias eleições se colocam mesmo como opositores do governo Lula, e ainda esta tarefa internacional de colocar o Rio Grande do Sul na rota ali para ser beneficiário desses recursos internacionais, né? Investidores, fundos de meio ambiente que possam auxiliar nesse trabalho de reerguer o Estado. E até aproveitar, Basília, para a gente entender o que aconteceu ontem, para que esses anúncios não fossem concretizados, porque a gente falava aqui no Novo Dia sobre, inclusive, a possibilidade da divulgação desse auxílio, desse voucher para as famílias desabrigadas, só que esse anúncio não aconteceu. Foi o quê? Foi falta de entendimento? Foi aproveitar essa oportunidade dessa viagem ao presidente Lula ao Rio Grande do Sul para fazer um grande anúncio? O que pesou para que não acontecessem esses anúncios ontem? Tem um pouco dos dois. O alinhamento ainda dos valores, quanto os recursos por meio de benefícios sociais serão de fato destinados ao Rio Grande do Sul e aos gaúchos. Tem aí alguns pedidos muito pontuais sobre Bolsa Família, sobre auxílio emergencial, e também transformar isso na agenda desta quarta-feira com a ida pela terceira vez de Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul. O presidente queria mais uma vez fazer uma agenda suprapartidária com a presença de chefes dos três poderes. Isso, no entanto, até aqui, pelo que a gente tem captado, ouvido, presidentes, né, dos outros poderes ou de áreas importantes que fizeram presença em outras idas de Lula ao Rio Grande do Sul, não vai se concretizar. Então, só para a gente ter uma ideia, agora cedo, a assessoria de comunicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que ele não vai. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, tem sessão hoje aqui em Brasília, no TCU. Ele também não irá. Então, havia uma ideia do presidente Lula de performar, né? Fazer com que esta agenda de hoje fosse tão grande e relevante, e ela tem várias razões de ser, quanto da última vez que ele esteve no Rio Grande do Sul. Então, dessa vez, a gente vai ver um anúncio mais plural, né? Mais opções aí de auxílio aos gaúchos, como esta medida inédita de escolher um novo ministro que fique dedicado a um só estado brasileiro, né? Diante dessa tragédia sem precedentes. O Paulo Pimenta tem ido muito ao Rio Grande do Sul, ele praticamente se instalou por lá, mesmo sendo ministro da Secretaria de Comunicação Social, mas ainda tinha os problemas Brasília para resolver. A partir do anúncio que deve acontecer nesta tarde, veja que tudo que a gente está contando aqui é informação de fonte. A ideia é que o Lula, nessa viagem, em que ele não vai contar com a presença de chefes de outros poderes, né, como Câmara, TCU, né, que não chega a ser um poder, mas tem relevância institucional, ele faça anúncios inéditos, como PAC, Bolsa Família, auxílio emergencial, e também essa decisão de designar um ministro para o Rio Grande do Sul. Inclusive, daqui a pouquinho, Basília, a gente conversa mais sobre quem será o substituto de Paulo Pimenta e quem acompanha o presidente Lula nessa viagem ao Rio Grande do Sul.